primeiramente eu quero agradecer ao site Timbaúba Agora, que na verdade representa toda a imprensa brasileira, que são instituições, uma instituição que tem grande relevância na educação, na formação, na orientação de nossa sociedade. Então o apoio que se dá, que a imprensa dá exatamente a essas operações policiais, as ações do Ministério Público, isso aí realmente leva mais tranquilidade à população, mostrando que há órgãos de segurança, instituições ligadas à segurança pública estão preocupadas realmente com o trabalho. Em relação à pergunta que você nos coloca, o Ministério Público fez 3 denúncias contra adultos e 3 representações, evidentemente, contra adolescentes, que totalizaram 52 pessoas que foram levadas até o Poder Judiciário por conta do envolvimento com 3 organizações criminosas que estavam atuando aqui em Timbaúba. Durante as investigações, nós constatamos que, e a própria sociedade sabe disso aí, porque tem sentido na pele diuturnamente a prática dessas ações, os homicídios, tentativas de homicídios, furtos de veículos, motocicletas, de carro, roubos, assaltos aí em estabelecimentos comerciais e até as próprias pessoas que são abordadas pelas ruas da nossa cidade, tráfico de drogas, tráfico de armas e munições, ameaças, né, e extorsões. Então isso aí é o que mais nós observamos que está acontecendo em Timbaúba. A maioria das pessoas são originárias aqui de Timbaúba, né? É isso que nos chamou a atenção também. E nós observamos que elas estão organizadas em 3 grupos. Então, o grupo do Alto Cruzeiro e Ozanã, que são o Alto Cruzeiro e Ozanã, são 2 bairros aqui da cidade. E um, inclusive, fica numa elevação, né? O Ozanã é uma parte mais baixa da cidade. Nós temos o grupo 2, que é o Alto Santa Terezinha, é outro alto conhecido aqui da cidade, a pessoa diz que é um morro, né? E o Santiago Rua da Palha, que são 2 outras comunidades aqui, outros bairros da cidade. Então, as quadrilhas estão organizadas mais ou menos dentro desses setores. Isso não significa que elas estão limitadas a atuar nesse setor, mas o forte, né, vamos dizer assim, o quartel operacional delas está nesses 3 conjuntos de localidades. Nós estamos trabalhando juntamente com a Polícia Judiciária há cerca de 9 meses para identificar quem eram os membros dessas quadrilhas e como essas quadrilhas estavam agindo aqui na cidade. No total foram 52 pessoas, sendo que das 52 pessoas tinham 7 mulheres, uma delas adolescente, e 8 adolescentes, e o restante, 37, eram homens adultos. Tem 2 pessoas foragidas ainda, que é uma mulher e parece que uma adolescente. Estabelecemos como 2 fases. A primeira foi a fase de identificar a existência das quadrilhas, os membros, a forma como atuavam e a localidade. Segundo, levá-las até o Poder Judiciário para buscar responsabilidade pelo crime de organização criminosa. E agora começa uma outra fase, também investigativa, que é a identificação de cada crime cometido por essas quadrilhas. Então é importante também que o Ministério Público e a própria Polícia Judiciária não tenha só no crime de organização criminosa a finalidade de sua operação. Nós vamos, a partir de então, investigar cada um dos crimes, como nós falamos aqui, dos roubos, dos furtos, dos homicídios, tentativa de homicídios, das ameaças, das extorsões, tráfico de drogas. Então nós vamos identificar cada um desses crimes e a partir do momento que cada indivíduo desse aí foi identificado como partícipe daquele crime, ele também será denunciado. Mas nós temos que ser muito realistas. Eu tenho cerca de 22 anos de Ministério Público, fora o tempo de policial, fora o tempo que eu já atuei como oficial de justiça. E eu não tenho percebido ao longo desses anos, ao longo dessas décadas, que a situação em termos de segurança pública tenha melhorado em momento algum. Nós tivemos aqui em Timbaúba um momento de certa tranquilidade, e nós sabemos aí
que foi exatamente o momento quando a cidade teve uma boa geração de emprego, isso aí deu uma acalmada na cidade, mostrando que até a criminalidade se aproveita das questões sociais, das dificuldades que a própria sociedade enfrenta. Hoje nós estamos enfrentando em uma crise que é econômica também, e a criminalidade aproveita esse espaço para ganhar terreno, aproveita essa situação. Eu estou muito consciente, o Ministério Público está consciente que é um trabalho que não pode cessar, ele tem que ser constante e tem que ser cada vez mais firme, porque essas quadrilhas, elas também migram de lugares, elas trocam os personagens, elas mudam, alteram o modus operandi dela, entendeu? Então nós temos que continuar, esse trabalho é um trabalho realmente incansável, tem que continuar, independentemente de quem seja o promotor, de quem seja o juiz, quem seja o delegado ou o policial que estiver à frente. Nós temos que, como instituição, de atuar em defesa da sociedade, que a sociedade aqui realmente está sofrendo, né? O cidadão está preso dentro de suas casas, com medo de sair às ruas, às vezes volta, quando retorna ao seu trabalho, é abordado como criminoso. Então isso aí é o que deve se manter, é o foco, né? A continuidade, ações efetivas, ações de inteligência para monitorar e para reprimir a atuação desses grupos. Eu não quero adiantar, porque tem certas coisas que ainda nós vamos prosseguir nas investigações, como eu falei, mas com toda certeza uma das quadrilhas tem ligações muito fortes com uma situação muito mais complexa do que o que está sendo divulgado na imprensa, do que o que nós colocamos até agora nas denúncias. Isso aí nós precisamos investigar, aprofundar essa investigação para saber se isso se constata, se é verídico. Entretanto, o que estarrece o Ministério Público é que essa mesma quadrilha mantém o controle, mantém um comando de operações de dentro de um estabelecimento prisional. Então isso aí mostra a fragilidade das ações do Estado, que a partir do momento que o Estado não consegue evitar que um preso deixe de praticar crimes contra o cidadão, então isso já mostra que nós estamos num caminho, seguindo por um caminho que não é de eficiência, que precisa mudar. Então a prisão hoje, do jeito como ela está montada, o estabelecimento prisional, né, o sistema penitenciário, do jeito que está montado, não está sendo suficiente para proteger o cidadão da pessoa que já está presa. Se você fizer uma análise histórica, jurídica e policial de Timbaúba, você percebe que já na década, no início do ano 2000, existiu um grupo aqui, que era especificamente, foi inclusive debelado através de ações do Ministério Público também, com a CPI, né, que era um grupo de extermínio. Então é uma forma de crime organizado também. Tá certo? Então isso ali, houve ações, foram presas muitas pessoas, ainda tem gente presa ainda. E a partir daí, pronto, não se tomou mais conhecimento da existência de nenhum outro grupo, né, um grupo organizado. E quando foi há pouco tempo, pela quantidade de crimes que estava acontecendo aqui, pela diversidade de crimes, nós percebemos que havia algo estranho. Porque uma coisa é um marginal está agindo de vez em quando numa determinada situação, ataca ali, aqui. Outra coisa é a quantidade que estava atingindo a sociedade, a comunidade timbaúbense, entendeu? E também a diversidade. E foi aí que nasceu exatamente essa necessidade de fazer uma investigação mais aprofundada sobre o que fenômeno era esse que estava acontecendo aqui em Timbaúba, e foi quando nós descobrimos que realmente havia essas 3 organizações criminosas que estavam atuando aqui. Nós não queremos dizer que essas prisões ou essas denúncias elas foram suficientes para alcançar todos os braços, né, todos os tentáculos dessas organizações. Porém, acreditamos que pelo menos as lideranças, né, elas foram identificadas e foram presas. Há cerca de 2 anos a gente observa que tem uma ação mais efetiva dentro de Timbaúba. Há cerca de 2 anos é se organizar. O crime, houve uma migração. Porque o crime organizado ele não funciona como funcionam as instituições do Estado. Primeiro que ele não tem limite político. Não há um limite político. Veja só como nós, como somos representantes do Estado, que a gente estabelece limites. Aqui a gente estabeleceu limites, né? Bairro tal e bairro... Eles não têm esse limite. Você observa que o comando estava aí, mas as ações deles,
passam desse limite. Eles seguem outros tipos de regras e de estabelecimento de território, diferente do nosso. Segundo, o modus operandi. Eles viram que o crime organizado percebeu que todo o aparelho de repressão, seja polícia judiciária, polícia militar, Ministério Público, o próprio judiciário, estava agindo exclusivamente em cima dos casos, só de caso a caso. Havia um homicídio, aí ia lá, ia investigar, tá? Então isso aí fez com que o crime organizado ficasse solto, entendeu? Porque é muito fácil, você prende um indivíduo desse aí, seja ele autor de um homicídio, seja ele que esteja exercendo a traficância, quando você prende ele, ele é automaticamente substituído. Eles têm como se fosse um grupo de pessoas, de soldados, que vai ocupando os espaços, na medida que você tira um, entra outro. Então não havia um ataque exatamente à própria organização como um todo. Então foi exatamente nessa ausência de ações desse porte que essas organizações começaram a se fortalecer. E a ganhar terreno. Não, Timbaúba já tem um histórico de certa rivalidade, principalmente entre localizados aqui. Exemplo, Alto Santa Terezinha, Alto Cruzeiro e Alta Independência. Já existe uma certa rivalidade. Essa rivalidade, ela seguiu a organização desses grupos. Entendeu? Então, tanto que são grupos distintos, com situações distintas, eles não atuam juntos, né? Eu não digo que pode acontecer isso aí, né? Que no futuro até entre numa situação dessa, que é até pior, mas que atualmente não existe essa união desses grupos. Eles trabalham distintamente, cada grupo com os seus territórios, seus espaços. Eu que agradeço o Timbaúba Agora, é um meio de comunicação que tem dado muito suporte à atuação da polícia, da justiça e do Ministério Público aqui em Timbaúba, na região e em todo o estado. Então é muito importante que se faça uma imprensa séria como a que vocês fazem, de informar o cidadão sem qualquer outro objetivo a não ser o realmente de informar. Eu que agradeço.